Um juiz federal basicamente chamou Bolsonaro de nazi-fascista numa decisão dele para desobstrução das rodovias no Rio Grande do Sul. Eu quero ler os trechinhos aqui desse despacho desse juiz, porque aqui você tem uma pessoa que compreendeu exatamente qual é o risco e qual é a dimensão, qual é a natureza do bolsonarismo. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o judiciário talvez seja meio dividido aí, mas há muitos bolsonaristas também ocupando esses postos. Então surpreende uma decisão como essa, com esse tipo de expressão clara e explícita do que realmente está acontecendo. Mas antes de analisarmos isso, peço para que você já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui e também para que você seja notificado de vídeos novos. E lembrando que no dia 8 de novembro estarei em Recife, na livraria Jaqueira, às 17 horas haverá um bate-papo antes e depois vou autografar os livros, e também recordando que nesse momento estão abertas inscrições para o meu Clube do Livro Filosófico, no qual a gente vai analisar durante 12 meses 12 obras de filosofia e de literatura com teor filosófico e formar uma comunidade de leitores para que a gente possa juntos refletir sobre o mundo, sobre a sociedade e compreender melhor quem nós somos. Então participe, link aqui na descrição. Eu quero ler para vocês aqui o texto do juiz federal Carlos Felipe Komorowski, que nessa decisão aí para desobstruir as rodovias, ele decidiu multar em R$10 mil pessoas físicas que estiveram ocupando as rodovias e R$100 mil as empresas. Então vamos ler aqui porque realmente tem um teor aqui, como eu falei, bastante claro e que não deixa margem para dúvida de qual é a compreensão do juiz Komorowski sobre esse tema. Diz ele o seguinte: concluo os trabalhos registrando o meu protesto. Não há vida plena na ditadura. Jamais houve e continua não havendo, independente do país, da religião, da etnia ou do viés político, se de direita ou de esquerda. A vida é o bem maior reconhecido no ordenamento jurídico internacional. Vida das pessoas, vida dos animais e vida das plantas, qualificada pela coexistência harmônica e sustentável, permitindo a evolução. Esse conjunto de ideias ganhou relevância como defesa ao extermínio nazifascista dos anos 30 e 40 e tornou-se predominante. No Brasil, é consagrado na Constituição Cidadã de 1988. Avançamos 34 anos e líderes nazifascistas modernos têm ganhado apoio popular. Por exemplo, Bolsonaro, Trump e Putin. Então aqui nesse trechinho aqui você tem claramente, o juiz chamando Bolsonaro, Trump e Putin de líderes nazifascistas. Prossegue. Por quê? Nazistas porque espalham a morte com base na discriminação e fascistas porque buscam a dominação de tudo e de todos. Não entendo a adesão das pessoas a líderes desse nível. Suas ações e argumentos não fazem sentido a partir do raciocínio lógico-dedutivo e indutivo. Também não tenho qualificação para interpretar de outra forma. O que explica o desejo pelo nazifascismo? O desejo de estar sob o jugo de ditadores indefeso, sem os mecanismos existentes nas democracias para os fracos fazerem valer os seus interesses contra os fortes. O gosto de ser tocado, feito gado, é uma manifestação de masoquismo? E ainda chama os eleitores do Bolsonaro de gado aqui, basicamente. Com a licença do gado vácuo, que já estão explorado e ainda tem seu nome e imagem associados a isso. Prossegue o juiz. Principalmente nos últimos 8 anos, 7 meses e 12 dias, a democracia no Brasil foi negligenciada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, levando diretamente a esse estado de coisas. É urgente a tomada de ações concretas e efetivas pela sociedade civil e os poderes ainda constituídos para resgatar valores tão elementares como a vida, a liberdade e a dignidade, de modo a preservar e fortalecer a democracia. São tempos estranhos de perplexidade, violência e medo, mas os nazistas e fascistas foram derrotados antes e serão de novo, porque all of your fascists bound to lose, you're bound to lose. E aqui ele cita uma canção do Woody Guthrie, que quer dizer, todos vocês fascistas estão condenados a perder, E aí esse juiz assina esse despacho e, como eu falei, chama aqui explicitamente Bolsonaro de nazi-fascista. A gente estabeleceu aqui ao longo desses anos inúmeras referências, inúmeras relações entre o discurso bolsonarista, o discurso do presidente e de apoiadores do presidente e de integrantes do governo Bolsonaro ao nazismo e ao fascismo. Isso é explícito, Basta lembrar, por exemplo, a história do Roberto Alvim.
secretário da Cultura do governo Bolsonaro, que faz um vídeo com estética nazista, ou o caso do Felipe Martins, que faz um símbolo associado atualmente a grupos supremacistas brancos dos Estados Unidos, ou outras manifestações, né, slogans do governo Bolsonaro, frases do Bolsonaro, estética, sabe, comportamentos, atos, no geral, toda uma proposta que remete, sim, ao fascismo e ao nazismo. E eu lancei um texto sobre isso, né, que se chama Bolsonaro e Fascismo, no qual eu analiso aqui algumas definições históricas do fascismo, de grandes intelectuais do assunto, e se podemos relacionar ou não com o Bolsonaro. Mas o fato é que isso foi estabelecido. Tem uma pesquisadora chamada Adriana Dias, que é uma historiadora que trabalha com esse tema, e ela investiga documentos relacionados a grupos, as células neonazistas no Brasil, e ela descobriu que o primeiro grupo no Brasil, o primeiro núcleo de apoio ao Bolsonaro no Brasil, estamos falando aqui de décadas atrás, o primeiro grupo a apoiar Bolsonaro foram quem? Neonazistas. Então, há claras referências aqui, há claras relações, e a gente nunca desprezou isso. O surpreendente não é que se estabeleçam relações, porque elas existem, mas que o juiz federal tenha a coragem de pôr isso no papel e dar nome aos bois aqui, nesse caso, não ao gado bolsonarista, mas para a história toda, né? Tudo que acontece. A grande vantagem desse momento no Brasil é que o Bolsonaro é esse sujeito tosco, ignorante, incompetente, porque se ele fosse uma figura hábil politicamente, se ele tivesse uma capacidade de liderança semelhante ao do Hitler, por exemplo, aí sim estava lascado. Porque a gente tem que pensar aqui na história, né? Voltar aqui aos anos 30 e 40 e relembrar como foi a ascensão do nazismo. O nazismo não foi um golpe de Estado tradicional, não foi uma história envolvendo tanques nas ruas, sabe? Uma ruptura democrática, como foi no Brasil dos anos 60 ou outros países latino-americanos. Hitler chega ao poder por vias institucionais, por vias democráticas. O Partido Nazista consegue uma relevante participação, né, em votos no Reichstag, que é o parlamento alemão, conseguiu uma importante representação lá, e isso levou a uma distorção do jogo político na Alemanha, de modo que o Hitler foi nomeado como chanceler, que seria o equivalente ao primeiro-ministro. E aí, sim, ele vai galgando ali posições dentro do governo alemão, até um ponto que ele se torna tão influente, tão poderoso, que ele conquista todos os espaços de poder, e aí o nazismo toma conta de tudo, fecha outros partidos, criminaliza os partidos e começa a sua marcha autoritária rumo ao Holocausto. Ali havia circunstâncias específicas que permitiram isso, e no Brasil haveria talvez essa possibilidade, embora agora, eleitoralmente, tenhamos contido um pouco esse estrago. Mas mesmo assim, ainda é um percentual muito grande de apoiadores do presidente, do ex-presidente nesse caso, né, o Bolsonaro, o perdedor, ainda uma grande parcela da população apoiando esse nazifascista, e certamente isso preocupa bastante. Preocupa bastante porque foram abertas comportas de sentimentos, de comportamentos corrosivos, destrutivos, e que vão impactar a política brasileira durante um bom tempo. Serão necessárias medidas de contenção do bolsonarismo ao longo dos próximos anos, e para isso a gente depende de muitas pessoas, comunicadores, influenciadores, sabe, jornalistas, que estejam dispostos a dar nome aos bois, como fez aqui o juiz, e apontar o que aconteceu, apontar os riscos, mostrar para onde a gente tem que ir, e gradualmente a gente começar a sanear um pouco o debate público, de modo a jogar para o esgoto de novo essas forças nazifascistas. Basicamente é isso, né? Então, eu louvo aqui a coragem desse juiz de falar aqui abertamente, né, o que aconteceu, o que está acontecendo e os riscos que isso representa, e como é importante que as instituições se manifestem e controlem isso. É só importante mencionar aqui que a gente vai lembrar, inclusive no futuro, na história brasileira, o papel desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele foi um ministro que, sabe, comprou a briga, peitou a briga contra o Bolsonaro, e se nesse momento o Brasil não virou uma ditadura bolsonarista ainda, foi porque esse ministro aí resolveu peitar o Bolsonaro e conseguiu conter o Bolsonaro. Então a gente vai ter uma grande dívida com o Alexandre de Moraes, com o Xandão, porque ele peitou essa briga e conseguiu aí segurar as rédeas da situação. Então, nesse momento a gente está numa disputa aqui, a gente vê, né, os bolsonaristas nas ruas, protestando, tentando aí forçar uma ruptura, tentando forçar um golpe de Estado, tentando forçar uma intervenção militar, entre aspas aqui, constitucional, né, que não existe, mas o pior parece ter passado. A gente vai continuar acompanhando a situação, ficar de olho no que está acontecendo, o risco parece ter caído bastante, o Bolsonaro está minúsculo, encolheu muito depois da eleição, depois da derrota, está minúsculo, basta agora acompanhar como os apoiadores fanatizados vão proceder. Se eles vão começar a minguar agora, perder o gás e desaparecer, ou se vão ganhar tração e gradualmente
ameaçar a democracia. Bem, de qualquer maneira, eu quero saber o que você pensa sobre esse texto aqui, desse juiz, dando nome de nazifascista a Bolsonaro. O que você pensa sobre isso aqui? Se isso corresponde à realidade, se é um exagero do juiz, o que você acha? Se a gente deveria ter tido receio, né, ao longo desses últimos anos aqui, se há motivos para receio ainda, né? O que você pensa? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe, o link está na descrição desse vídeo aqui e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, 2 encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.